Graça e paz. Graça e paz, Deus abençoe a todos. Falando sobre os evangelhos, o evangelho de Mateus, ele inicia genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Genealogia é a área do conhecimento que traça a história do indivíduo, das pessoas, da linhagem familiar. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão, tratando da linhagem familiar de Jesus, nosso Senhor. Um comentarista, um comentarista pergunta, né, mas não seria suficiente falar de genealogia de Jesus, filho de Davi, ou Jesus, o filho de Abraão? Ele entende que não. Por que não? Porque para Davi foi feita uma promessa. Para Abraão também Deus fez uma promessa. Para Abraão, Deus disse o seguinte: em você, ou seja, e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. E na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Essa é uma promessa que Deus fez para Abraão. Que Deus fez para Abraão. Dos seus descendentes virá a bênção para todas as nações da terra. E para Davi, feito rei, o Senhor havia prometido para ele: um descendente da tua linhagem porei sobre o teu trono. É o Salmo 131. Um descendente da tua linhagem. É claro que Davi, nos dias em que viveu, aguardava o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, uma sequência que gostaria que fosse ininterrupta, muito embora o homem que fosse, sabendo dos eventos que viveu, né? O próprio Saul foi rei na sua morte não teve sucessão. Davi foi constituído rei no lugar de Saul. Davi teve seu filho Salomão como sucessor no trono, que para ele já foi motivo de uma grande alegria. Mas a promessa que Deus fez para Abraão e para Davi, ela se cumpre em Jesus Cristo. O descendente de Abraão, que abençoa todas as nações da terra, e o descendente de Davi, que governará sobre Israel. É o que está declarado aqui no texto. Também nós sabemos que Abraão foi profeta e foi sacerdote. Abraão, por onde andava, ele edificava um altar. Tanto que Isaac, quando precisou se locomover nos seus dias, ele procurou pelas estações, pelas áreas em que o pai Abraão havia passado. E lá ele encontrou os poços, né, que haviam sido cavados por Abraão. E, ainda que em ruínas, estavam também os altares edificados por Abraão. Abraão, onde parava, onde montava as suas tendas, ele edificava um altar. Abraão era sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão também era profeta, o homem conhecido como amigo de Deus, O rei Davi, o nome já diz tudo, foi rei, foi ungido rei sobre Israel, ungido rei sobre o povo de Deus. Davi não foi sacerdote, mas tal qual Abraão foi profeta, Então, Abraão, sacerdote e profeta, Davi, rei e profeta. Isso também para deixar evidenciado que Jesus, o Cristo, veio para cumprir esses três tipos, essas três figuras, esses três ofícios muito importantes diante de Deus, como rei, como sacerdote e como profeta, tendo sido o nosso Senhor Jesus Cristo rejeitado em seus três ofícios, exceto os seus seguidores, os seus discípulos, que apesar das muitas dúvidas e dificuldades perseveraram na fé e na confiança, reconhecendo Jesus como o Cristo de Deus, para ser o rei, para ser o sacerdote, para ser o profeta, né? O sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. Há todo um livro escrito no Novo Testamento, na Bíblia, para explicar
para explicar qual a natureza do sacerdócio exercido por Jesus o Cristo, o livro de Hebreus, porque o sacerdócio foi dado à descendência de Arão, as famílias dos levitas, e Jesus Cristo era da família, da linhagem de Judá, da linhagem de Judá. Então, o sacerdócio exercido por Jesus Cristo era segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, instituído pelo próprio Deus, independente de fazer parte ou não de uma linhagem sanguínea. Rei, sacerdote e profeta, sendo ele a encarnação de Deus para a proclamação da verdade de Deus para toda a humanidade. Jesus Cristo, nosso Senhor, é, portanto, o filho de Davi, o filho prometido a Davi, e, ao mesmo tempo, o filho prometido a Abraão. Cristo foi, pois, chamado filho de ambos para que a tríplice dignidade de ambos os pais se reconhecesse nele por direito originário. Direito originário, ou seja, Jesus, o Cristo, tinha esse direito perante Israel de apresentar-se como descendente da linhagem abraâmica e também da linhagem davídica, reivindicando a dignidade real, sacerdotal e profética. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.